Oiê, eu sou a Bia e bom galerinha, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 20 coisas que eu aprendi com os 20. Eu nem acredito, gente, é real, eu tenho 20 anos e eu tinha que fazer algum vídeo especial e com a ajuda de vocês me deram algumas opções e uma delas foi esse daqui. Vou compartilhar aqui com vocês coisas muito legais e eu tenho certeza que pode ajudar de alguma forma. E como presentinho de aniversário, a única coisa que eu quero que vocês façam é escolher o vídeo preferido de vocês e enviar para 3 pessoas que você acha que vai gostar. Isso com certeza vai me ajudar muito, muito, muito mesmo. Então é isso, bora pro vídeo! Lição número 1. Autoconhecimento é a chave para inteligência emocional. Mas o que seria inteligência emocional? Ter controle sobre a sua forma de agir a partir do que você sente. Um fato é, a gente não consegue controlar o que a gente sente, mas a gente consegue controlar o que a gente faz com esse sentimento. O ponto é justamente esse. Quando você se conhece, você começa a se analisar em certas situações e você percebe o que elas te desencadeiam. Se são sentimentos bons, se são sentimentos ruins e o que geralmente você faz quando você sente esses sentimentos em específico. E isso te dá o poder de poder escolher como você vai agir a partir daquilo. Às vezes a gente age sem pensar, mas quando a gente consegue analisar e depois de segundos que seja, que você sentiu isso e começou a ter essa reação que você sempre faz, você para e pensa, opa, calma aí, isso daqui não é tão legal. E aí você age de forma diferente. Segunda coisa, a vida adulta é muito mais legal do que eu pensava. Quando eu era mais nova, principalmente no período da escola, quando eu já estava começando a pensar como seria a minha vida depois que eu saísse de lá, eu acabava alimentando na minha cabeça uma visão de que a vida adulta era algo ruim. Porque muitas pessoas, principalmente os adultos, falam para as crianças: aproveita enquanto você pode, porque quando você crescer... E aí isso construiu na minha cabeça uma visão horrível do que é ser adulto, sabe? E isso foi se desconstruindo depois que eu saí da escola. Foi um processo doloroso, porque querendo ou não, é um baque, né? Tipo, a sua vida inteira você estudou. E aí quando você sai da escola, tipo, existe um mundo fora da escola, sabe? E aí quando eu comecei a perceber isso, apesar de, obviamente, existirem mais responsabilidades, sim, porque você começa a se tornar independente, a independência também é algo incrível, porque você se torna dono de si, dos seus sonhos, dos seus projetos e da sua vida como um todo. Não vale a pena imaginar como teria sido diferente se eu tivesse escolhido outra coisa. A gente tem a mania de escolher uma opção e aí quando chega lá na frente a gente fica imaginando como seria se a gente tivesse escolhido a outra opção. Na maioria das vezes a gente acha que teria sido maravilhoso, que só teria qualidade, porque a gente... agora escolhendo a primeira opção que a gente teve, consegue enxergar os defeitos do que a gente escolheu. Mas todas as opções têm defeitos. Então a verdade é que o seu eu daquela escolha, daquela atitude, não tinha a menor ideia de que aquilo seria algo ruim. E você só escolheria diferente hoje porque você errou naquela época. Então valoriza o seu erro porque você aprendeu e você com certeza não vai mais cometer ele. Abraçar o desconforto te traz muito mais coisas boas do que o contrário. A gente tem medo e a gente ativa o nosso sistema de autodefesa muito fácil. Tanto quando alguém fala que a gente precisa melhorar alguma coisa, tanto quanto alguém fala mal da gente sem algum motivo muito específico, mas em todos esses momentos o nosso corpo acaba ligando esse sistema de autodefesa e não deixa a gente absorver aquela informação como ela deveria ser, para você aproveitar aquilo e mudar, melhorar ou ressignificar o que você sentiu. Então, toda vez que você se sentir desconfortável, para pensar o que é que te deixou desconfortável, o porquê que te deixou desconfortável e como você agiu por ter recebido aquela informação. É muito mais fácil entender o lado de alguém se imaginando passando por aquilo. Cada um faz uma escolha por algum motivo, sempre tem algum motivo. E quando você começa a se pôr no lugar daquela pessoa, imaginar que a sua vida fosse exatamente como a dela, faz mais sentido pra você ter aquela atitude ou fazer aquela escolha em específico. Eu vou citar um exemplo rapidinho aqui de um filme que eu tava assistindo esses dias com meu irmão e com a minha amiga, que é o segundo filme do Homem-Aranha, do Tom Holland, que basicamente ele entrega um artefato que ele ganhou, que assim, tem acesso a muita tecnologia e que em mãos erradas destruiria o mundo, basicamente. Ele entregou pra um super-herói que tinha chegado, que ele tinha conhecido tipo há 2 dias.
O meu irmão e a minha amiga ficaram pé da vida por ele ter feito isso. E, tipo assim, eu super entendi o fato dele ter feito isso, porque ele parecia uma pessoa boa. E, inclusive, ele tinha sido a única pessoa que tinha tratado dentre essa trajetória do Homem-Aranha como ele realmente deveria ser tratado. E pela ausência de pai e mãe, por ele morar com a tia, ele acaba tendo essa certa dependência e carência, digamos assim. Então, quando ele recebeu essa atenção, esse carinho, esse respeito que ele realmente merecia receber dessa pessoa, ele confiou na pessoa, mesmo ela não sendo uma pessoa confiável. E aí, depois disso, eu tentei explicar pra minha amiga como seria se ela se imaginasse passando pela mesma situação dele. E ela conseguiu entender. Então fica muito mais fácil a gente se colocar no lugar de alguém quando a gente entende e se imagina na realidade que ela passou. Ser introvertido não é um problema. Bom, pode ser que muitas pessoas se identifiquem com isso agora e isso pode te ajudar de alguma forma, porque foi um processo até eu me descobrir e até eu perceber que ser introvertido não era um problema. Eu sempre fui uma pessoa mais introvertida, mais na minha, apesar de eu gostar bastante de conversar com as pessoas, mas na maioria das vezes eu não era a pessoa que tomava iniciativa para começar uma nova amizade. E depois de um tempo, depois de todo esse processo de autoconhecimento que eu falei pra vocês, eu percebi que isso era uma característica da minha personalidade. E ao longo do meu ensino médio, eu ficava muito chateada comigo mesma por ser assim. O introvertido é só uma forma diferente de agir e lidar com o mundo. Mas, ponto, existem defeitos sim em ser introvertido, assim como também existem defeitos em ser extrovertido. Então, assim, tudo tem os seus dois lados. A gente acaba só enfatizando mais um do que o outro. E um dos pontos do introvertido é que se a pessoa não tomar cuidado, ela pode ter um nível de timidez que impossibilita ela de fazer coisas que ela realmente quer fazer, mas não faz com medo do que os outros vão pensar. Mas, se esse não é o seu caso, não tem por que você se preocupar, porque essa é uma característica sua e não tem nada de errado com isso. Você só socializa de uma forma diferente. Ter poucos amigos não é um problema. Assim como eu tava falando sobre o fato de ser introspectivo não é um problema, eu quero falar aqui sobre a amizade, que é um dos fatos que tá totalmente interligado com o fato de a gente achar que ser introvertido é errado. Mas eu queria citar aqui pra vocês 4 temperamentos que são baseados na forma que sentimos as coisas e a gente sempre tem um mais predominante. Em outro vídeo eu posso falar um pouquinho melhor, porque isso daqui me ajudou muito a me conhecer e existem testes na internet de psicólogos e tudo mais que te ajudam a definir qual o seu temperamento. Eu vou falar aqui do sanguíneo e do melancólico, que são os que eu mais entendo, porque o melancólico sou eu e o sanguíneo são as pessoas que normalmente vivem comigo. O sanguíneo normalmente é o tipo de pessoa que tende a ter muito mais facilidade a socializar e a criar novos laços, porque eles têm a característica do extrovertido. Eles conseguem se conectar muito rápido com pessoas que acabaram de se conhecer, por isso tendem a ser as pessoas que normalmente são mais populares e têm mais amigos. Mas outra característica também do sanguíneo é que ele tende a ter dificuldade de focar em uma coisa especificamente por muito tempo, em um longo prazo. E eu falo, tanto em horas quanto em anos. E esse é um fator muito importante para falar sobre amizade por aqui. Porque o melancólico, que já é o meu temperamento, que é o temperamento oposto do sanguíneo, ele tende a ser mais introvertido. Portanto, ele se conecta mais dificilmente com as pessoas, mas não quer dizer que ele não se conecte. Ele só tem um processo maior de acesso e conexão com outras pessoas que ele acabou de conhecer. E isso influencia justamente no fato de melancólicos terem tendências a ter menos amigos. Mas agora vamos para o lado positivo disso tudo. O melancólico, como o oposto do sanguíneo, ele tem muita facilidade em conseguir focar em alguma atividade por muito mais tempo, tanto em atividades práticas do dia a dia, como em relacionamentos, que é o que a gente está falando aqui. Então, normalmente os melancólicos é o tipo de pessoa que tem poucos amigos, mas são aqueles amigos assim, os amigos de verdade, sabe? Ele realmente conta tudo que ele acredita, tudo que ele quer e tudo que ele confia pra eles, e ele tem tendência a ter amizades de mais longa data. Ao contrário do sanguíneo, que, como eu falei, por acabar tendo mais dificuldade de conseguir focar em uma coisa por muito tempo, traz essa característica que não é muito boa, assim, para os relacionamentos também. Então ele consegue se conectar rápido com as pessoas, mas a parte da profundidade já não é com eles. Falar para alguém o que você está sentindo te faz ter mais clareza sobre o que aquilo realmente é. Normalmente a gente tende
a fazer uma tempestade no copo d'água por alguma situação específica e a gente se estressa, fica ansioso, fica nervoso e quando a gente resolve contar pra alguém, parece que aquilo diminui, não é? Provavelmente você já passou por isso e isso acontece porque falando a gente tem muito mais palpável o que realmente a gente tá pensando. E aí as coisas começam a se tornar mais conectadas. Principalmente quando eu tô passando por alguma situação que eu não sei o que eu vou fazer. E aí eu falo o que eu tô sentindo pra alguém. E quando eu menos espero, eu me dou a própria solução. Então assim, sempre que você estiver se sentindo mal, compartilha com alguém. Mesmo que aquilo não esteja diretamente ligado com a pessoa em si. Filmes de terror podem ser legais. Ok, esse é um tópico que pode parecer um pouco aleatório, mas eu queria falar porque assim foi uma mudança bem brusca. Antes, alguns anos atrás, eu era o tipo de pessoa que falava assim, filme de terror, eu nunca. Não gosto, não quero assistir. Sendo que eu nunca tinha assistido um filme de terror, na real. Volta de novo aquele negócio da gente construir coisas na nossa cabeça a partir do que os outros falam. E aí, na nossa mente, parece que é tudo monstruoso e quando a gente passa por aquilo, assiste aquilo, a gente se dá conta de que nem é tudo isso. Foi exatamente o que aconteceu. Nessa eu descobri várias coisas sobre terror, tem vários subgêneros de terror que você pode se identificar mais com uns do que com outro, então se você não teve a oportunidade de assistir, pesquise um pouco mais que talvez você comece a gostar. Então é isso, eu indico vocês assistirem um gênero que vocês nunca assistiram e falam que não gostam, algo assim. É muito legal ter essas experiências diferentes de vez em quando. A felicidade é uma escolha. A gente escolhe ser feliz quando a gente escolhe olhar as coisas pelo lado positivo. Ser feliz tem muito a ver com ser grato com o que você já tem, com as coisas boas que você passou e com as coisas boas que você aprendeu com as coisas ruins que você passou. Então por isso que não é preciso você ter aquela vida que você sonha em ter pra ser feliz. Você pode ter o que você tem agora, você pode ser feliz agora. É só você escolher ser grato por tudo que já tem. Ok, essa é uma das coisas que eu aprendi que eu mais gosto. Que é tudo que você gosta como filme, música e hobbies dizem muito sobre você. É surreal quando você começa a encontrar um porquê das coisas na sua vida. Por que verde é a sua cor preferida? Por que o seu gênero preferido de filme é romance? Por que você gosta de escutar Melim? Por que essa é a sua música preferida? Faz isso. É uma atividade um pouco complexa no começo, mas se você começar a parar pra pensar, você vai descobrir coisas que pareciam tão óbvias, mas que você nunca tinha percebido em você. Eu vou dar um exemplo aqui. Pra quem não sabe, a minha cor preferida é verde. Vou ler aqui um dos vários sites que eu pesquisei quando eu fui fazer essa busca. A cor verde significa esperança, liberdade, saúde e vitalidade. O verde simboliza a natureza, o dinheiro e a juventude. É cor da natureza viva. Está associado ao crescimento, à renovação e à plenitude. Se vocês olham pro meu Instagram nesse momento e se conseguem perceber ao menos um pouquinho de qual é o meu real propósito com o que eu faço aqui na internet, vocês vão perceber que a descrição da cor verde conta toda essa história. Isso é muito louco, porque eu não escolhi a cor verde propositalmente porque ela tinha esse significado. Eu sempre gostei do verde. E quando eu fui pesquisar o que ele significava, as coisas começaram a fazer muito sentido, sabe? Faz esse teste aí e depois me diz o que você descobriu. Os testes de personalidade nos ajudam muito a saber como nós agimos. Isso é louco e parece bem aquela vibe de teste de revista Capricho, só que não é esses testes que eu tô falando, tá? Apesar de certa forma, se você for analisar, dependendo do teste, pode falar um pouquinho sobre você sim, mas eu estou comentando aqui de testes que não são exatamente para entretenimento, sabe? Um deles que eu indico muito é o teste que é feito no site 12 Personalities. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês fazerem. Você consegue parar para pensar e responder perguntas que nunca te perguntaram e como você agiria em determinada situação. Coisas que você demoraria muito mais tempo se você fosse só analisando e tendo como base as coisas que você viveu. Sou suspeita pra falar, mas vale a pena procurar uns testes de personalidade aí. Cada um sente, enxerga e sente o mundo de formas diferentes. Isso acontece porque a gente, desde que nasce, recebe e absorve informações a todos os momentos. E essas informações constroem na gente tipo de pensamento, reflexo e ação que a gente começa a tomar sem perceber exatamente de onde veio. Eu vou citar um exemplo. Se você coloca duas pessoas na frente de uma caixa que tem uma aranha, sendo que uma delas é muito fã de biologia e a outra pessoa
viu alguém ou se assustou quando era criança com uma aranha e por isso criou uma certa fobia. Quando você mostra o que tem dentro dessa caixinha para as duas pessoas, obviamente elas vão ter reações diferentes, porque elas receberam e processaram informações que tiveram ao longo da vida delas de forma diferente. Isso mostra como é importante a gente se comunicar, porque as pessoas não veem, sentem e absorvem uma situação da mesma forma que você. Outra coisa que eu aprendi, um pouco na marra talvez, mas é de que eu não consigo abraçar o mundo. Um ponto fraco da minha personalidade é justamente eu querer dar conta de fazer tudo e querer fazer tudo sozinha, porque assim eu tenho um certo controle de como ficaria. E isso é bem péssimo quando eu digo que eu quero fazer muitas coisas e dentro de um dia de 24 horas e assim, não dá. Foi aí que eu parei pra analisar como isso estava realmente me fazendo mal, me deixando ansiosa e estressada e que eu tinha que abdicar e priorizar certas coisas na minha vida. E uma dessas coisas é o descanso, que na maioria das vezes a gente esquece por conta dessa constante necessidade de ser produtivo na vida. Então, se você também é assim, para, respira e prioriza o seu descanso. A beleza de um não anula a do outro. Isso tanto no sentido literal quanto no figurado. No literal seria, por exemplo, você tá em algum lugar e aí o seu amigo elogia uma menina o oposto do que você é, mas em nenhum momento ele falou que você era feia. E esse ponto a gente também pode levar à questão de gosto. Cada um tem um gosto. Eu, por exemplo, eu gosto muito de pop. E aí se colocam pra mim escutar um trap, eu não vou ficar tão afim. E não quer dizer que a música é ruim. Só não é o meu estilo, eu não me identifico com aquilo. Assim como se eu colocar um pop pra uma pessoa que escuta trap. Não é o estilo dela, então não vai ser algo que ela vai colocar na playlist dela. Então o fato de eu achar alguma coisa legal, de eu achar alguma coisa bonita, não anula o fato de outra pessoa achar outra coisa oposta que eu achei bonita também. Cada pessoa tem uma visão de mundo diferente, assim como eu falei em alguns dos ensinamentos anteriores. A dor do arrependimento de não ter feito alguma coisa é maior do que a de ter feito. Inclusive eu vi esses dias dados científicos sobre isso. Então, gente, faça, entende? A gente pode escolher errado? Pode, mas a gente só vai descobrir fazendo. Assim como foi o que eu falei pra vocês. Não adianta você imaginar se teria sido melhor ou não, porque todas as escolhas têm os seus lados positivos e os negativos, e você só iria escolher diferente se você tivesse passado por alguma situação desse tipo. Os gostos e visões de vida do outro não devem ser as mesmas que a sua. Pode ser se você se identificar, mas se não se identificar, a gente não precisa, entendeu? Eu falo isso principalmente em questão de vida adulta. Normalmente as pessoas, principalmente a família, tende a querer apontar ou a falar alguma coisa específica que você deveria ser, sendo que você não tá muito afim ou você não gosta de fazer aquilo. Não faz, entendeu? Normalmente, o que a pessoa tá falando, te julgando ou comentando sobre como deveria ser a sua vida é o que ela gostaria que fosse da dela. Então para pra pensar que os comentários dos outros dizem muito mais sobre eles do que sobre você. Penúltima, acolher a dor do outro faz parte do amar. Eu falo isso principalmente que eu percebi mais praticamente pelo fato de eu estar vivendo em um relacionamento já há mais ou menos 1 ano e 6 meses com o Lucas, que inclusive já tem vídeo aqui no canal, vou deixar nos links e na descrição, porque ele tinha muita dificuldade de compartilhar comigo os sentimentos ruins que ele sentia, não necessariamente ligados a mim, mas situações que ele passava na vida dele. E muitas vezes eu falava pra ele que isso faz parte, se a gente gosta de alguém, se a gente quer amar alguém, e não só no relacionamento amoroso, em amizade, em família, a gente tende a acolher a dor do outro também. Isso mostra a empatia que a gente tem em querer entender o que o outro está sentindo e, por isso, conseguir consolar ele de alguma forma. Porque se pra você faz sentido aquele sentimento, se pra você faz sentido estar triste, estar mal por aquela situação, você consegue compreender e agir muito mais acolhedoramente falando, se é que essa palavra existe. E por último, uma que pode chocar um pouco vocês. Tudo que você acredita não ser possível, realmente não é possível. Isso provavelmente soa um pouco doloroso, principalmente para as pessoas que são sonhadoras como eu, mas eu vou te explicar aqui. O nosso cérebro, ele tende a correr atrás do que a gente estimula, certo? Certo. E como eu disse nas dicas anteriores, a gente tende a construir uma realidade na nossa mente a partir de todas as informações e situações que a gente absorveu durante a nossa vida. Sabe quando você escuta
muito que você não é capaz disso, que você não vai ser feliz, que o que você tá fazendo tá errado, que o que você tá fazendo tá feio, e isso se repete por muitos e muitos tempos. Seu cérebro começa a associar que você realmente não é bom o suficiente em desenhar, que você realmente vai fracassar se você for tentar fazer a profissão que você quer. E isso vai fazer com que o seu cérebro comece a acreditar que aquilo é real. E aí mora o problema, gente. Se você acredita que realmente não é bom em alguma coisa, que realmente não vai conseguir alcançar alguma coisa, você nem tenta. Você já se dá por vencido e pra você aquilo já é uma realidade, entendeu? Mas não é. Então, para com isso e começa a pensar que você realmente vai conseguir aquilo. Se você acredita, se você repete pra você mesmo, eu sou capaz, eu sou forte, eu vou conseguir fazer aquela coisa, você realmente vai acreditar naquilo e vai correr atrás para que aconteça. O seu cérebro vai começar a se imaginar daquela forma e para você já vai se tornar real, mesmo que ainda não seja. E como eu falei, ainda. Standing underneath the lights, look into each other's eyes. Tired snowflakes are coming down.